Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. O alvo de oração meu, e eu creio que foi uma palavra profética, no domingo retrasado, quando a pastora Cláudia, esposa do bispo, ministrou aqui sobre a ativação do reino de Deus. E já há algum tempo eu tenho orado, pedindo: Senhor, ativa o poder do reino no nosso meio. Talvez você pergunte: pastor, mas já tem. Não é lógico. Se não houvesse o poder do reino, não estaríamos nem aqui. Entretanto, irmãos, a realidade é que a igreja vive como se fosse gotas diante de um rio que poderíamos viver. A palavra de Deus não mente, você crê nisso, amém? Quantos aqui creem na palavra, dêem glória a Deus? A palavra promete que para você, para mim que cremos, alguns sinais nos seguiriam. E eu, meu irmão, abrindo meu coração para você, eu estou sentindo falta de alguns sinais. Não somente na nossa igreja, mas no meio do povo de Deus, pela face da terra. Então você abriu aí, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17 diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vira para o seu irmão e diga assim: você vive pela fé. E eu tenho perguntado para Deus, talvez você também tenha se perguntado em algum momento da sua vida, por que alguns sinais não se manifestam como nós gostaríamos? E algumas coisas o Espírito Santo foi revelando, colocando ao meu coração. E um argumento que veio à minha alma está justamente no final desse versículo 17, que diz, diga comigo assim: o justo viverá, diga-se comigo, ele vive pela fé. Muitas vezes, meu irmão, nós não vivemos os sinais do reino, porque na verdade nós não aceitamos viver pela fé. Quantas propostas, meu irmão, Deus já colocou na sua mão e você renegou, você fugiu porque você não conseguiu acreditar. E eu digo mais: quantos enfermos Deus colocou do seu lado, mas você não conseguiu orar, porque na verdade você não acredita. Ai, pastor, quantos aqui creem que Jesus pode curar todas as doenças? Levante a mão. Fique de pé se você crê que Jesus pode curar todas as doenças. Vira para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: por quantos enfermos você orou esse ano? Você crê que Deus cura o coxo? Dá um glória a Deus aí. Pergunta para o seu irmão: por quantos coxos você orou esse ano? Pastor, eu oro por dor de cabeça, pastor. Pode se assentar.
Eu oro, pastor, por caroço. Eu quero te dizer, sabe por que Deus não faz mais sinais do que nós temos visto? Você está me ouvindo, amém? É porque na verdade a gente não consegue crer. Se a gente, preste atenção, acreditasse com toda a nossa força, nós veríamos coxos se levantando, cegos enxergando, aidéticos sendo curados, homens e mulheres de câncer sendo restaurados. Aí você sabe qual é a nossa desculpa? Ai, pastor Bruno, a cura está submissa à vontade de Deus. Isso não é uma mentira. Mas será, meu irmão, que todos os enfermos que eu e você oramos, Deus queria que continuassem enfermos? Ou será que eu e você que não tivemos a ousadia de orar por eles? O ano de 2018 vai ser um ano que você vai orar mais pelos enfermos. Você não terá medo de ser envergonhado. Eu não me envergonho do Evangelho. Nós acabamos de ler aqui. Eu não tenho vergonha do Evangelho. O Evangelho diz que se eu orar, Deus cura. Se eu orar, Ele liberta. Se eu orar, Ele transforma. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? Orar. Sabe por que você não tem testemunhos tremendos de cura, talvez, para dar? Talvez você tenha. Não é porque Deus não quis curar, é você que não quis orar. E eu, meu irmão, me coloco nesse meio. Estou pregando para mim também, estou falando para todos nós. Quantas curas milagrosas através do poder do reino de Deus poderíamos ter vivenciado simplesmente ao orar? Teve uma época na minha vida, irmãos, que eu passei por uma luta muito grande ao aconselhar homossexuais. Você está prestando atenção, amém? Talvez, meu irmão, talvez não, com toda certeza, foi e é o pior vício que eu já encontrei no meio das pessoas, mais do que a droga. E em alguns momentos eu aconselhei alguns homossexuais, e alguns homossexuais diziam, choravam para mim, dizendo: pastor, eu quero mudar, pastor, eu quero mudar. E muitas vezes eu via no coração deles o desejo de se transformar. Só que dentro deles, preste atenção, não tinha a fé necessária para essa transformação. Eles mesmos não acreditavam que seriam capazes de se libertar do homossexualismo. Você está me ouvindo, amém? E ali muitas vezes orei, vi alguns sendo libertos, vi outros não, vi alguns até morrerem. Quando o Espírito Santo colocou no meu coração o seguinte: muitas vezes esses homens e essas mulheres não são libertos, diga comigo, libertos, porque a fé da igreja não propicia a libertação. Resumindo, Jesus quer libertar a vida dos homossexuais através da nossa fé. Mas sabe o que acontece, meu irmão? A igreja, por anos e anos e anos, em vez de manifestar a sua fé para curá-los, libertá-los, nós simplesmente afastamos eles. Sabe por quê? Porque a gente pensou que por muito tempo isso era uma causa perdida. E muitos, meu irmão, foram para o buraco, estão mortos,
porque Jesus esperava usar a nossa fé, mas nós não fomos capazes de ter uma fé tão forte a ponto de libertar um homossexual, um drogado, um viciado e um ladrão. Quanto mais, meu irmão, quando a gente fala acerca de libertação. Quantos aqui creem em Jesus? Dá um glória a Deus aí. A Bíblia diz que você tem que expulsar a capeta, demônio. Cruz credo, pastor. Eu vejo o filme do Sexta-feira 13 e já fico todo com medo. Meu irmão, vou te falar uma coisa, final de ano, é por isso que às vezes, estou lançando essas palavras um pouquinho mais duras, porque 2018 vai ser sobrenatural, amém, irmão? Então, recebe com amor essa palavra. Quem crê, expulsa. Quem crê, expulsa demônios. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado assim, ó. Quantos demônios você expulsou esse ano aí? Pergunta aí. Ai, pastor, aquela macumbeira lá, era ela que me expulsava, não era eu que expulsava. Meu irmão, preste atenção. O poder do reino de Deus está ativado na sua vida. Você crê nisso? Você crê de verdade, irmão? O poder do reino de Deus está sobre você. Isso quer dizer que onde você estiver, o poder do reino de Deus é ativado ali. Isso quer dizer que a sua casa é, meu irmão, um quartel-general do reino de Deus. O poder do reino é ativado na sua casa. Agora, se o quartel-general do maior reino do universo, que é o reino de Deus, é a sua casa, quem poderá te atingir? E você, meu irmão, ainda teme aquele vizinho macumbeiro que fica jogando caixa com formiga. Já ouviu falar disso? Tinha uma macumba antiga que era assim, você enchia o... Estou te ensinando não, irmão, tá amarrado. Enchia a caixa de fósforo de formiga e enterrava a caixa de fósforo na casa do vizinho para trazer maldição. Então já vi alguns casos desses. Pastor, enterraram formiga na minha casa, irmão. A sua casa é um quartel-general do reino dos céus. Se o reino de Deus está ativo em você, quem morar do teu lado vai ser influenciado pelo poder do reino. Você pensa aí, irmão. Imagina agora se o Trump decide construir uma embaixada do lado da sua casa, uma embaixada americana do lado da sua casa. Pensa bem, cheio de policiais, soldados do FBI, soldados da CIA, tudo lá, ó, do lado da sua casa, teu vizinho agora. Tua rotina não ia mudar? Ia mudar. Tu ia chegar em casa, meu irmão, era soldado, eu quero ver alguém mexer com você, duvido. Do lado da embaixada dos americanos. Aquilo ali mudaria a tua rotina. Eu quero te dizer, meu irmão, que numa visão espiritual, no âmbito espiritual, quando você se converteu, quando você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, a tua casa passou a ser cercada de anjos para tudo quanto é lado. E não tem a SWAT, a CIA, não, tem a querubim, serafim, seja lá o anjo sem imaginar. O que eu estou tentando te dizer é o seguinte:
quando a sua casa se tornou um quartel-general do reino de Deus, a atmosfera da onde você está é mudada, a rotina da onde você está é mudada, é transformada. Agora, irmão, sabe por que a gente não vive o que poderíamos viver? Porque às vezes a gente não acredita. Jesus, mas pastor, eu estou aqui gritando, eu estou dando glória a Deus, eu estou aqui cantando. Quantos aqui, talvez, não precisa me responder não, no ano de 2017, passaram por um momento de desespero, por um momento talvez que você achou que não ia dar certo, por um momento de tristeza, talvez a tua alma se angustiou. Talvez você pensou que a tua casa seria desfeita, seria destruída. Sabe por que você viveu momentos assim? Porque você se esqueceu do reino que você faz parte. E isso pode ser mais comum do que você imagina. E eu volto, meu irmão, à palavra do início do culto, quando nós lemos o Salmo 100 que diz: o Senhor é Deus. Sabe por que você passou por essas tribulações? É que você esqueceu quem é Deus. Naquele momento do teu desespero, você esqueceu que o Senhor é Deus. Aquele momento que você pensou que iam te roubar, que iam te destruir, você esqueceu que sobre você está o poder do reino de Deus. E sabe o que você fez? Você se desesperou, igualzinho o servo de Eliseu. Vira para o seu irmão e diga assim para ele: nas tuas batalhas, diga para ele assim, nas tuas batalhas, o reino de Deus se envolveu em todas elas. Quantos conseguem crer? Dê um glória a Deus, um aleluia. Em todas as tuas guerras, o reino de Deus se envolveu. O perigo é, meu irmão, quando você não consegue acreditar. E quando você não consegue acreditar que Deus é maior que as tuas provas, as provas passam a se tornar como se fosse um câncer na sua alma. Você já vivenciou isso? Parece, meu irmão, que os problemas, as circunstâncias, elas se tornam câncer. Elas comem a tua energia, elas tiram de você a esperança pelo futuro. E você passa a pensar só nisso, você passa a pensar só no problema, você passa a pensar só no que te falta, você passa só a pensar nas tribulações, nas traições. E você se esquece de quem é que está na frente das tuas batalhas. O ano de 2018, irmãos, profetizando, amém? Você que resolve aí se você quer receber ou não, mas eu profetizo sobre a nossa vida, que no ano de 2018, nós não vamos esquecer que o Senhor é Deus nas nossas lutas. No ano de 2018, nós vamos viver o ano onde o poder do reino de Deus será ativado na nossa caminhada. Você vai expulsar demônios. Pega esse dedo de profeta e profetiza quem tiver do teu lado, atrás, pelo menos 3 pessoas, aponta e diga assim, ó: você vai expulsar demônios esse ano. Profetizo que eu vou expulsar, meus filhos vão expulsar demônios, você vai expulsar demônios.
Você vai ter experiência de expulsar demônios de pessoas, de lugar. Não adianta amarrar, repreender, não. Você que já expulsou um demônio, preste atenção. A primeira estratégia, na maioria das vezes, o demônio se manifesta, e um dos sinais que a gente sempre percebe é as mãos que se contorcem. Quantos já perceberam isso? As mãos se contorcem como se fossem garras. Certa vez eu estava numa casa, fazendo uma visita, e conversando com uma mulher de uns 36 anos, jovem. E eu conversava com ela, eu e outros conversávamos normalmente. E ela falava com a gente normalmente. Quando de repente eu olhei para a mão dela e ela falava com a gente, e a mão assim, ó. Quando eu olhei a mão dela toda torcida, como se fosse uma garra, eu só falei assim: demônio, eu sei que você está aí, cai por terra em nome de Jesus. E aquela mulher estava endemoniada e conversando comigo naturalmente. Sabe por que o diabo engrossa a voz? Sabe por que o diabo faz como se fosse uma garra? Porque ele sabe que se ele te amedrontar, ele vai te paralisar. E eu não digo isso somente na hora de você expulsar demônio, não. Eu digo isso em todos os momentos da sua caminhada. O diabo sabe que se ele te amedrontar, ele vai te paralisar. Quantos aqui já passaram sufoco, já sentiram medo em algum momento da sua vida? Uma vez, recém-casado, Ludmila cismou que tinha um ladrão dentro de casa. O que a maioria das pessoas fazem, irmão? Quando ouve um barulho e pensa que é um ladrão, o que a pessoa faz? Está dormindo. Ela passa da coberta. Como se a coberta fosse o maior escudo que existe, blindado. Criança é assim também. Se eu cubro a cabeça com a coberta, está tudo resolvido. A verdade é que quando o medo vem, ele te paralisa, não é? Você vai tentar se esconder com o que você tiver. E a nossa vida espiritual, às vezes, meu irmão, é isso que acontece. Você sente medo, você sente pavor, e você tenta se proteger com coisas humanas. E coisas humanas não te livram de coisas espirituais, amém? Você gravar, diga assim: coisas naturais não te livram de coisas espirituais. Então vira para o seu irmão e diga assim: ó, pode tirar aquele sal grosso da tua porta. Fala para ele aí. Ah, pastor, e o salzinho grosso que eu botava debaixo para afastar? Igual, irmãos, né? Tem uma pessoa que mora perto da minha casa, quando eu passo na janela dela, cheio de limãozinho com cravo. E não é para mosquito, não, é para afastar as energias negativas. Tu acha que capeta vai ter medo de limão, irmão? Tu acha que demônio vai ter medo de cravo? Então, se você quer se proteger do mundo espiritual, você tem que ter ferramentas espirituais. Então, ou seja, não adianta se cobrir, não adianta acender a luz. Quem tinha medo de dormir no escuro aí, dá glória a Deus? Eu também já tive, irmãos, quando era criança, né? Não é a luz elétrica. Olha como é que a nossa mente é natural, irmãos. Para o inimigo, para o diabo, tem
tem alguma diferença se a luz estiver acesa ou não? Só que a nossa alma, ela é enganosa. Ela traz uma sensação de que se tiver claro não tem perigo. Olha como é que a nossa alma é. É a mesma coisa, quando você se cobre com cobertor, a tua alma te engana e diz, agora está resolvido. Você está entendendo, amém? Quantas vezes, olha só, você estava em constante perigo e você só confiou nos teus próprios esquemas. E é por isso, meu irmão, que talvez você foi abatido e ferido muitas vezes na sua história. Quando o inimigo vem te afrontar, quando o reino de Deus é ativo dentro de você, meu irmão, você não precisa de sal grosso, você não precisa de óleo de Israel, você não precisa da camisa suada do apóstolo, você só precisa do reino de Deus ativado dentro de você. E você, meu irmão, pode olhar para o endemoniado e dizer, sai demônio em nome de Jesus. E o demônio vai sair, porque ele não resiste o poder do reino. Não é a camisa do metanoia, não é a camisa de Jesus Cristo, é o Senhor. É o reino que está dentro de você. É por isso, meu irmão, que onde você estiver, eu profetizo no ano de 2018, Deus vai te usar para curar enfermos, expulsar demônios. Você vai falar a língua do céu. Lá em Marcos capítulo 16 também. Quando o reino é ativado, nós passamos a ter a linguagem do reino dos céus. O ano de 2018, na nossa igreja, vai ser o ano da bondade e da gentileza, amém? É o tema que nós vamos trabalhar no ano de 2018. Vai ser um ano que nós vamos ser mais parecidos com Deus. Um ano onde nós vamos ser mais gentis uns com os outros. Vira para o seu irmão e pergunta assim para ele assim, está precisando de alguma coisa, irmão? Pergunta aí. Aproveita a hora, irmão. Se tiver precisando, já pede. Por que eu te pedi para fazer essa pergunta, né? Porque no reino de Deus, um se preocupa com o outro. Quando eu digo, né, e o Espírito Santo colocou isso no meu coração a respeito da gentileza, o Senhor fala assim, é um ano que um vai cuidar do outro, um será mais gentil com o outro, e essa bondade, essa gentileza vai gerar frutos no nosso meio, amém? Você está pronto a ser mais gentil no ano de 2018? Dê um glória a Deus e um aleluia. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Como a gente sempre faz, só não fizemos terça passada que foi aniversário, a gente fez um pouco diferente. Eu quero chamar todos vocês no altar de Deus agora. Nós vamos terminar o culto aqui no altar de Deus. E eu vou orar por nós, irmãos, por nós como igreja. Eu creio piamente que Deus está trazendo um povo especial nas terças-feiras. Jamais desmerecendo os outros, mas o Senhor tem gerado um povo fiel nas terças-feiras. E eu creio, meu irmão, que Deus está levantando nessas terças-feiras um exército de frente para essa igreja. Um exército que Deus vai derramar uma unção sobrenatural. Deus vai usar você, meu irmão, para gerar arrependimento.
para gerar cura, para gerar libertação. E eu também, meu irmão, profetizo que você vai se sentir incomodado diante dos enfermos. Deus vai te dar ousadia para orar. Oh, Espírito Santo. Tem uma unção muito poderosa aqui, irmãos. Não sei se você tem fé para crer, mas é uma unção muito forte. Uma unção, irmão, que vai ativar a sua fé. Vai te levar a orar pelos enfermos. E eu declaro, eles serão curados. Aquela promessa não é uma promessa de enfeite. É uma promessa que é palavra viva. Aqueles que creem expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem algo mortífero, nada lhes acontecerá. Eu não me envergonho do Evangelho de Deus. Eu não me envergonho. Isso quer dizer, meu irmão, que eu não tenho medo de ser envergonhado, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Talvez, meu irmão, você está quase começando o ano aí, e Satanás está lançando a sua cabeça o seguinte: vai ser um ano difícil, vai ser um ano de prova, de tribulação, você não vai conseguir. Eu quero anular toda a seta de Satanás na sua alma, em nome de Jesus. Toda seta de pessimismo caia por terra, em nome de Jesus. Se a economia for mal, eu quero te dizer que Deus não depende da economia para te abençoar. Se tiver, meu irmão, epidemia de zika, de cólera, de seja o que for, eu quero te dizer que o nosso Deus pode te livrar de toda peste perniciosa. Se o inimigo os programou, meu irmão, para fazer macumbaria, feitiçaria, eu quero te dizer que nenhuma feitiçaria tem efeito diante daqueles que creem no poder da cruz. Ou seja, não há motivo para temer. Você sairá de todas as provas como um vencedor. Você não será envergonhado. Eu profetizo 2018 será um ano de honra na nossa vida, um ano de honra na vida da Igreja Metodista Centenário, um ano que vai marcar a nossa história. E que a nossa fé, Paizinho, a nossa fé hoje venha a selar essa palavra no mundo espiritual. Vamos, ó Deus, contra toda palavra de maldição e tomamos posse da bênção que vem do céu. Ativa, Espírito Santo, ativa o teu reino, Espírito. Ativa o teu reino. Levanta a sua mão e começa a clamar, igreja. Comece a clamar, peça: ativa o teu reino. Venha em nosso meio, Jesus. Não para, não, peça: Senhor, ativa o teu reino. Ativa o teu reino em nosso meio. Manifesta os frutos do teu reino, Senhor. Cura os enfermos, cura os enfermos. Cura os enfermos. Que haja uma unção de cura sobre a nossa vida, Pai. Nos dê
ousadia para orar pelo coxo, pelo cego, pelo surdo. Vamos expulsar demônios, Senhor. Os demônios não irão nos deter. E declaramos: demônios, vocês serão envergonhados através da nossa vida. Não pelo que somos, mas por aquilo que o nosso Senhor é, e Ele é Deus. Nada vai nos parar, nada vai nos deter, e nós vamos manter o fogo. Nada vai tirar a nossa visão, oh Espírito Santo. Nada vai tirar a nossa visão, a visão do reino, Pai. O diabo não vai tocar no que é nosso, na nossa família, nos nossos bens. O ladrão não pode entrar na nossa casa. E a nossa casa é quartel-general do teu reino. A minha casa mudou o ambiente da minha rua. A minha casa mudou o ambiente da minha vizinhança, porque os anjos de Deus fazem dali acampamento. Minha vida muda a vida do meu vizinho. A minha vida vai impactar a vida do meu vizinho. Não é ele que vai me mudar, sou eu que vou mudar ele, Pai. Não temos medo do que o inimigo pode fazer. Mesmo se ele tentar nos dar bebidas mortais, mortíferas, Tu és Deus que nos livra, e a morte não chega na nossa vida, a não ser que ela venha de Ti. O diabo não traz a morte para nós. No reino de Deus, a morte só vem no dia que o Senhor do reino estabeleceu. Tu és o Deus da nossa vida, e a nossa vida está submissa ao Senhor do reino, que é Deus. Começamos, ó Deus, vamos começar esse ano com o reino de Deus ativados em nós, e crendo que o Senhor é Deus, e que diante de Deus não há empecilhos. Quantos creem nisso? Dê um glória a Deus, um aleluia bem forte. Dê uma salva de palma ao Rei dos Reis, Senhor